professor. Olá, professora. Estamos iniciando o programa de formação de professores alfabetizadores, que é um curso anual de formação destinado a professores que ensinam a ler e escrever na educação infantil e no ensino fundamental, tanto crianças como jovens e adultos. Embora seja destinado em especial a professores alfabetizadores, o curso é aberto aos demais profissionais que pretendam aprofundar seus conhecimentos sobre o ensino e aprendizagem no período de alfabetização. Há 15 anos, a publicação do livro Psicogênese da Língua Escrita, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, trouxe para os professores uma nova reflexão sobre as questões relacionadas à alfabetização. Essas e outras questões estarão em curso a partir de agora nos nossos programas. Esse curso foi pensado na esperança de preencher um vazio que nós temos detectado na formação dos professores alfabetizadores. Porque o conhecimento mais recente sobre os processos de alfabetização já tem 20 anos. As pesquisas da doutora Emília Ferreiro e da doutora Ana Teberoski, que estão expressas, estão descritas, né, no livro Psicogênese da Língua Escrita, fizeram em 99 20 anos de publicação. Houve uma larga difusão da informação sobre essas transformações na compreensão da alfabetização no país, de forma que hoje em dia praticamente todos os professores e todos os estudantes de magistério, de pedagogia, já ouviram falar no assunto. Quer dizer, de um jeito ou de outro, eles ouviram falar que as crianças constroem hipóteses, que elas têm ideias estranhas sobre como é que se deve escrever, que elas imaginam que, num determinado momento, se escreve com menos letras do que as que a gente usa quando escreve convencionalmente, mas o conhecimento acaba se reduzindo a essas informações esparsas, impressionistas, que acabam não servindo para transformar a prática do professor. No decorrer dos nossos programas, esses conhecimentos estarão sendo aprofundados com a troca de experiências. Nosso objetivo não é de dar respostas imediatas. Ao longo do tempo em que a gente vai estar junto, haverá oportunidade para estudar e debater as questões relacionadas à alfabetização. A cada módulo, estaremos conhecendo, discutindo e buscando compreender melhor as mudanças que vêm ocorrendo nas práticas de ensino. Em um país em que é comum mais ou menos 50% de fracasso escolar na alfabetização, intensifica-se bastante a cobrança de resultados aos professores. Entretanto, o que a gente precisa levar em conta é que, para que os professores possam assegurar o direito dos alunos a aprenderem a ler na escola, eles precisam ter também o seu direito assegurado de aprender a ensinar os alunos nos seus cursos de formação, sejam eles cursos de formação inicial ou grupos de formação em serviço. Para dar continuidade a essas ações, o MEC passa a oferecer esse curso de formação de professores alfabetizadores em parceria com secretarias de educação, universidades e outras agências formadoras. O curso é composto por uma série de vídeos e textos que apresentam propostas de alfabetização na escola. O trabalho de formação aqui proposto apoia-se em dois materiais da maior importância. Um é o material escrito que foi produzido tanto para professores quanto para os coordenadores dos grupos de formação em que os professores vão estar participando. O outro são programas de vídeo que foram especialmente produzidos para serem utilizados nesse curso. A previsão inicial é de um curso de 160 horas, divididas em 3 módulos, e tendo 75% destinado ao trabalho nos grupos de formação de professores e 25% do tempo destinado ao estudo e à elaboração de trabalhos pessoais que deverão ser entregues aos coordenadores com vistas à avaliação ou socializados nos grupos de professores. O curso de formação de professores alfabetizadores é um curso anual destinado a alfabetizadores da educação infantil e do ensino fundamental que trabalham tanto com crianças quanto com adultos.
As atividades de formação que compõem o curso são organizadas em módulos e estão descritas e orientadas no Guia do Formador, uma publicação destinada aos profissionais que coordenarão os grupos de professores nos diferentes pontos do país. Esses formadores contarão ainda com um guia de orientações metodológicas gerais para subsidiar o seu trabalho. A maior parte das atividades propostas nos módulos trata direta ou indiretamente dos conteúdos abordados em programas de vídeo que explicam os processos de aprendizagem da leitura e escrita e que documentam propostas de ensino da língua portuguesa, especialmente no período de alfabetização. Muitos desses programas documentam também discussões realizadas no grupo referência de professoras, tanto de planejamento pedagógico como de reflexão sobre a prática. Todos os professores cursistas terão como material de estudo obrigatório uma coletânea de textos para aprofundarem os conteúdos trabalhados no grupo e, como material de consulta, um catálogo de resenhas de bons filmes e livros de literatura, cuja finalidade é a ampliação do horizonte cultural de todos. Mas é importante que você perceba que os nossos programas, muito mais do que um fim, são um meio. Quando você assiste ao vídeo e simplesmente fica com seus próprios pensamentos a respeito, está aproveitando pouco este recurso. É fundamental você compartilhar suas reflexões com um grupo de professores empenhado em aprender cada vez mais sobre como ensinar. Mas essa didática, né, uma didática da alfabetização, ela nesse momento já existe. Uma didática a partir dessas investigações e dessas pesquisas sobre como a criança pensa, como as ideias dela sobre escrita evoluem, como ela se torna uma pessoa alfabetizada e principalmente como é que ela penetra no mundo letrado, no mundo mediado por eventos de escrita. Para construir a didática da alfabetização que está sendo proposta aqui, foi preciso deslocar o olhar do como se ensina para o como se aprende. Compreender que o método de ensino e o processo de aprendizagem não devem ser confundidos. A expressão processo ensino-aprendizagem, ligada assim por um hífen, expressa uma compreensão desses processos como se fossem duas faces da mesma moeda. No entanto, o ensino e a aprendizagem correspondem a dois sujeitos diferentes. O ensino é dirigido pelo professor e a aprendizagem é realizada pela criança. Porque lá no início, quando se começou a tentar alfabetizar, considerando esses conhecimentos novos que tinham se tornado disponíveis, nós imaginávamos que esse corpo de ideias era incompatível com uma metodologia, com um método de alfabetização. Realmente não é um método do tipo tradicional, um método onde o professor recebe uma sequência de passos que ele cumpre e ele tem que realizar de forma mais ou menos cega. Mas isso não significa que é uma proposta espontaneísta, uma proposta tipo vale tudo, onde não existe conhecimento acumulado e não existe uma prática sistemática que possa ser apropriada por outras pessoas além daquelas que a criaram. O que nós estamos, então, tentando fazer com esse material em vídeo e essa proposta de curso é tornar disponível para todos os formadores de professores e para todos os professores alfabetizadores uma prática que já está estabelecida, que já mostrou-se muito eficiente, que tem mostrado a possibilidade de não perder as crianças pelo caminho, de garantir que todas as crianças aprendam a ler e não apenas aquelas que já chegam à escola praticamente alfabetizadas. As atividades de sala de aula que integram os programas de vídeo que vão fazer parte desse curso foram todas gravadas na sala de aula de um grupo de professores que nós temos chamado de grupo referência. Como a produção dos programas é sediada em São Paulo, este grupo de referência foi todo composto por profissionais de escolas públicas, tanto da cidade de São Paulo quanto do interior do estado. O grupo referência é formado por 14 professoras que atuam em diferentes séries, abrangendo desde a educação infantil até a alfabetização de jovens e adultos.
Vamos conhecer agora algumas dessas professoras que vão estar nos ensinando o que elas têm aprendido no contato diário com seus alunos na sala de aula. Meu nome é Maria Angélica, eu trabalho no Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos, que é uma faixa etária de alunos que vão desde os 16 anos aos 90 anos. Então, cada um tem um motivo que voltou a estudar. O mais interessante deles voltarem a estudar, eles superaram uma coisa, um medo, uma vergonha, e isso impediu deles vir à escola. Quando eles chegam o primeiro dia, eles ficam acanhados, mas quando eles veem que tem outras pessoas que quase têm as mesmas idades que eles e problemas semelhantes aos deles, eles tomam essa coragem e começam a gostar da escola. Meu nome é Márcia, eu sou da Rede Municipal de São Paulo. Trabalho com alfabetização já há 20 anos, com primeira série. Esse ano eu tenho uma segunda série composta de 34 alunos. Desses 34, 15 crianças não leem e o restante lê e escreve convencionalmente. Sou Ana Lúcia. Trabalho há 10 anos com educação, há 8 estou na creche central, 3 anos trabalhando com a pré-escola. O meu grupo tem 25 crianças, divido o dia com uma colega, eu trabalho na parte da manhã. Esse trabalho com alfabetização é um trabalho desafiador, do qual me dá bastante prazer. Meu nome é Rosalinda, sou professora há mais de 20 anos e sempre trabalhando na escola pública e escola de periferia. Durante um bom tempo, eu fui uma professora muito tradicional e ensinava do jeito que eu aprendi. E de 89 para cá, quando fiquei sabendo das pesquisas da Emília Ferreiro, comecei em busca de alguma coisa diferente para mudar o trabalho de sala de aula. E fui estudando, fui mudando, fui testando, estudando sempre e agora já tenho uma nova proposta de alfabetizar. Este ano eu tenho 38 alunos, sendo 4 crianças que já leem e escrevem e os outros 34, assim, bem diferentes, né? Enfim, é uma classe bem heterogênea e o desafio este ano é chegar até o final do ano com todos lendo e escrevendo. Meu nome é Florentina, estou há mais ou menos 20 anos na Rede Municipal de São Paulo. Ultimamente trabalho na alfabetização. Esse ano estou com uma classe de primeira série, com 36 alunos frequentando, dos quais 2 já leem e escrevem sozinhos. Os demais, alguns conhecem algumas letras e os outros estão ainda começando. Tenho alguns com pré-escola e outros não. A classe é bastante heterogênea e será um desafio muito grande alfabetizar essas crianças até o final do ano. Meu nome é Regina, trabalho na creche central da USP há cerca de 6 anos. Este ano eu estou com um grupo de crianças entre 6 e 7 anos. Eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária e principalmente com alfabetização. Alfabetizar é um mundo todo fantástico, todos os dias descobrir novas coisas, descobrir novos caminhos, aprender todos os dias novos jeitos de ajudar nossos alunos a ler e a escrever. Então, para mim é muito bom, é muito emocionante. Meu nome é Márcia, eu sou professora de ensino fundamental e de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo. Este ano eu estou trabalhando no ensino fundamental com uma classe de primeira série, que tem um grupo de alunos bastante diferentes, bastante agitados, dinâmicos e que tem uma maneira peculiar de pensar. Cada um tem o seu pensamento a respeito de escrita, de aprendizagem, de grupo. Essa turminha tem me feito pensar e repensar sobre como a criança aprende a ler e escrever. E eu estou junto com eles aprendendo e construindo meu conhecimento. No decorrer do nosso curso, essas e outras 7 professoras que conheceremos daqui a pouco vão mostrar como planejam e como realizam as atividades de alfabetização propostas em sala de aula. Acompanharemos também algumas discussões sobre como estas práticas foram desenvolvidas. E para criar uma interação ainda maior, em nossos programas teremos um momento em que dicas e reflexões sobre a alfabetização serão divididas especialmente com você, de professor para professor.
Durante o nosso curso, nós, as professoras do Grupo Referência, estaremos aqui nesse quadro, de professor para professor, dividindo com vocês a nossa prática em sala de aula e as reflexões que faremos sobre ela. Como nós, vocês também participarão de atividades de formação e com elas compreenderemos cada vez melhor como os alunos aprendem a ler e a escrever. Os programas de televisão serão muito importantes nesse processo. Com eles poderemos compartilhar as nossas dúvidas, experiências e descobertas. Então participe, discutam em grupo as suas dúvidas, conversem conosco. Juntas, vamos aprender cada vez melhor a ensinar. Durante o nosso curso, vamos ter muitos professores relatando o que aprenderam na prática. Mas chegou a hora de você conhecer as demais professoras que fazem parte do grupo referência deste curso. Sou professora Conceição, trabalho há 16 anos na rede municipal. Anteriormente eu trabalhava com contabilidade e o que me motivou a entrar para o ensino era um trabalho voluntário em educação. Este ano eu estou com um primeiro ano, né? E a minha classe tem 36 alunos. Desses 36 alunos, a gente vê uma classe bastante heterogênea, com formações bem diferentes e que apenas 3 crianças escrevem alfabeticamente. Os outros 33 estão iniciando o ano com formações variadas. Alguns conhecem alfabeto, alguns não têm essa noção e a sua grande maioria, a grande maioria dos alunos estão iniciando o ano com 6 anos. Desse grupo, apenas 7 crianças têm a idade de 7. O restante, todos têm 6 anos. Meu nome é Maria Helena, sou de Jundiaí, trabalho numa escola rural há quase 5 anos. E é uma classe multisseriada, onde tenho alunos que já sabem ler, já conseguem entender tudo que leem, que escrevem, mas ainda tem alguns que precisam de muitas intervenções. Meu nome é Dioneia, eu trabalho com uma classe de alfabetização de jovens e adultos. Eu dou aula há 17 anos, sendo que 13 eu trabalho com alfabetização de jovens e adultos. Eu gosto, é um trabalho gratificante para mim. Na minha classe eu tenho alunos de alfabetização inicial e alunos de pós-alfabetização. Os alunos de alfabetização inicial são alunos que seriam de uma primeira e segunda série. E a pós-alfabetização são os alunos de terceira e quarta série. Meu nome é Marlene, eu trabalho na rede estadual há 14 anos e há 5 anos venho fazendo um trabalho com classes de aceleração. Especificamente nesse ano eu tenho uma classe de aceleração 2, um nome teórico, porque na verdade eles estão recebendo alunos da primeira série, da segunda, da terceira, quarta e de correção de ciclo. Eu gosto muito de trabalhar com essas classes porque eu vejo como um desafio muito grande estar recuperando alunos que nas classes comuns tinham uma história de vida fadadas no insucesso, eles vinham tendo uma trajetória de fracasso. E a proposta das classes de aceleração é estar trabalhando, além da aprendizagem significativa, procurando elevar a autoestima desses alunos. Meu nome é Clélia, trabalho com educação infantil na creche central da USP há 3 anos. Trabalhei sempre com ensino fundamental, fiz a escolha de trabalhar com educação infantil porque eu gosto, foi um trabalho que eu acredito. Aqui na creche esse ano eu estou com um grupo de pré, com 25 crianças. Bom, é um grupo que se encontra em diferentes níveis em relação à escrita. E um grupo assim, que dá uma possibilidade bem grande de trabalho, que é bem rico, com possibilidades bem vastas de trabalho. Meu nome é Valéria, sou professora da Escola Municipal Comandante Gastão Montinho, no estado de São Paulo. Esse ano eu vou assumir uma classe de 4ª série com alunos que ainda não têm uma escrita convencional. Eu trabalho há 15 anos na Prefeitura de São Paulo. Esse ano é meu 4º ano que eu assumo uma sala como essa. É uma sala que a gente tem muitos desafios pela frente e que no final a gente consegue aprender muito, até mesmo uma mudança de prática. Meu nome é Cláudia, trabalho há 7 anos na creche central da USP. Atualmente estou com um grupo de crianças de 6 anos, que é um grupo de pré.
São crianças que ficam em período integral na creche, a maioria deles estão aqui desde bebê, então eles já tem várias vivências assim, com projetos, né? E este grupo, especificamente esse ano, já tem algumas crianças que já sabem ler e escrever convencionalmente e outras que estão a caminho. O grupo de professoras, aí temos chamado de grupo referência, é bastante heterogêneo, tanto do ponto de vista dos diferentes segmentos em que essas professoras atuam, como educação infantil, ensino fundamental, primeira, segunda e quarta séries, sala de aceleração, multisseriada e de jovens e adultos, como também das experiências que cada uma delas tem. Essa heterogeneidade ela é importante porque ela permite interagir com as diferentes práticas que cada uma dessas professoras realiza em sala de aula. Nossa preocupação ao formar esse grupo foi que tivéssemos um grupo real, ou seja, um grupo formado por professoras que estejam atuando em sala de aula de escolas públicas e que tenham se colocado questões sobre como alfabetizar as crianças. Questões essas que muito provavelmente os professores cursistas também devem se colocar e que ao longo desse curso nós pretendemos discutir, aprofundar e refletir sobre o assunto. Durante o curso, nós acompanharemos tanto as crianças em sala de aula, como também os professores em reunião, onde eles farão planejamento, discussão sobre a prática de sala de aula, procurando entender cada vez melhor como é que o aluno aprende e como que é que o professor pode ensiná-lo. Bom, agora que você já conheceu o grupo referência, chegou o momento de ver um pouco mais da estrutura dos programas que passará a acompanhar. Veja agora alguns trechos que mostram que as crianças têm ideias a respeito da escrita. Ideias que parecem estranhas quando vistas por quem já sabe ler e escrever. Este é Guilherme Santos, que tem 6 anos e frequenta uma creche conveniada com o sistema público em São Paulo. Primeiro pedimos para ele escrever seu próprio nome. Muito bem, lê para mim o que está escrito aí. Guilherme Cruz dos Santos. Como algumas crianças de sua idade, Guilherme sabe escrever seu nome. Mas o que será que acontece quando pedimos para ele escrever o nome de suas brincadeiras preferidas? Agora lê para mim o que você escreveu. Pega. Agora esconde. Note que Guilherme quase sempre utiliza letras de seu nome para escrever as palavras. Esconde. A escrita de Guilherme é bastante comum. O que buscaremos demonstrar ao longo de nossos programas é que quando uma criança escreve tal como acredita que poderia ou deveria escrever, está nos oferecendo um valiosíssimo documento que precisa ser interpretado para poder ser compreendido. Outro processo importante que estaremos discutindo nesse curso é o contato das crianças com a leitura. Aliás, este é justamente o assunto que passaremos a abordar nesse primeiro programa da nossa série. Dá para aprender a ler e escrever antes de entrar na escola? Ah, não. Não dá, não. Depende, né? A gente precisa de professor para ensinar, né? Pra gente aprender. Algumas palavrinhas, né? Uma coisinha, assim. Na atual circunstância que nosso país se encontra, não. Sim, é possível, sim, uma criança aprender a ler e escrever, desde que ela seja bastante estimulada, que ela tenha oportunidade de entrar em contato com leituras, que os pais possam estar sempre conversando com a criança e oferecendo essas possibilidades para a criança. Aprender a ler. Ler para aprender. Agora vamos conhecer juntos experiências de pessoas que aprenderam a ler e escrever antes mesmo de entrar na escola. Não existe uma idade ideal para o aprendizado da leitura. Há inúmeros exemplos de crianças que aprendem a ler muito cedo. Não foi diferente com um dos maiores nomes da cultura francesa do século XX, o escritor Jean-Paul Sartre. No livro As Palavras, publicado em 64, ele passa limpo a história de sua infância, desvendando as raízes de sua vocação de escritor. Para ele, o amor às palavras passou a ser a única religião admissível. Algum tempo depois, meu avô me deu 2 livros. Eu quis começar na mesma hora cerimônias de apropriação. Peguei os 2 volumezinhos,
Cheirei-os, apalpei-os, abri-os negligentemente na página certa. Não tinha a sensação de possuí-los. Tentei, sem maior êxito, tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-los. Terminei por colocá-los nos joelhos da minha mãe. O que queres que eu te leia? Essas fadas? Perguntei incrédulo, as fadas estão aí dentro? Ela fez-me sentar à sua frente, em minha cadeirinha, e leu para mim. Quando parou, retomei-lhe vivamente os livros e saí com eles debaixo do braço sem dizer-lhe obrigado. Tive então ciúme de minha mãe e resolvi tomar-lhe o papel. Apossei-me de um livro e o transportei para um quarto de despejo. Aí, empolerado sobre uma cama de armar, fiz de conta que estava lendo. Segui com os olhos as linhas negras sem saltar uma única e me contava uma história em voz alta, tomando cuidado de pronunciar todas as sílabas. E ele trocou a vaquinha por 3 gominhos de feijão. E chegou em casa, a mãe dele ficou muito brava. As crianças fazem coisas brincando de ler que as ensinam a ler. O contato com pessoas próximas que leem e a presença de livros ao alcance das mãos também contribuem para o aprendizado da leitura. Eu tive o grande privilégio de crescer numa casa que era absolutamente cercada de livros, discos e música. E isso estava o tempo de livros de arte, assim. E isso era presente o tempo inteiro. Porque livro para mim é fundamental. Comecei minha vida intelectual aos 2 anos de idade com meu pai me lendo poesias e livros, histórias. E como eu convivia muito com livro foi sempre uma presença constante em minha vida. O que me levou a ler antes de ser autorizada pela escola, antes do ensino formal? Na minha casa havia apenas 3 livros: a Bíblia, o livro peregrino e o Inário. O Inário era o livro que eu usava, porque eu sabia muitos hinos de cor, então eu pegava o Inário e cantava os hinos. E ao cantar, sem saber, eu procurava fazer o ajuste entre o que eu estava cantando e o que estava escrito. E eu guiava pela marcação rítmica dos versos das estrofes dos hinos. Eu aprendi a ler fora da escola, em casa, com 5 anos de idade, porque eu via as pessoas da minha casa todas lendo. Minha mãe, a minha avó, meu avô, meu pai. Minha mãe e minha avó eram professoras e eu ficava muito curiosa de o que eles estavam fazendo e ficava muito intrigada pelo fato de eu não poder fazer aquilo que eles estavam fazendo, lendo, né? No Brasil, ainda se considera que a iniciação à leitura deve ocorrer somente a partir dos 7 anos. Por isso, quando dependem apenas da escola para aprender, nossas crianças começam a ler muito tarde. Comecei a ler com 4 anos de idade. Parece pouco, mas não é tão pouco assim. Porque os rabinos pegam os menininhos aos 3 anos para ensinar a ler e é em hebraico, que é mais complicado. Eu comecei a ler em russo, quando eu tinha 4 anos. E antes disso, eu fazia de conta que lia, porque os livros que meu pai lia para mim, livros infantis, eu conhecia de cor e sabia cada palavra em cada página de cor. Então eu folheava o livro e lia sem conhecer as letras. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a ler, eu estudava numa escolinha particular e a minha mãe conta que nessa escola as professoras acreditavam que as crianças não aprendessem a ler antes dos 7 anos. Então, uma coisa que eu lembro muito das pessoas da minha família contando é que a minha mãe foi nessa escola para conversar com os professores e dizer que eu já sabia ler e eles diziam que era impossível e que quando chegasse a época certa eu ia aprender a ler. Na mesma época que eu entrei na escola, eu comecei a trabalhar com meu pai numa quitanda que vendia frutas, verduras, e naquele tempo a gente usava muito jornal e revista para embrulho.
E eu perguntava para o meu pai o que estava escrito na revista, o que estava escrito nos jornais. E o meu maior sonho era saber escrever todas aquelas palavras que aquelas pessoas escreviam no jornal e na revista, né? E o meu pai era semi-analfabeto, lia muito pouco, mas ele foi me falando o que era cada letrinha e algumas palavras também que ele conhecia. Quando a minha professora terminou as sílabas simples, né, que seria assim para começar o primeiro livro, para começar a ler mesmo, eu já lia de tudo, né, tudo que aparecer. Só que eu sempre fui muito tímida, muito discreta, então a professora nunca soube que eu sabia ler. Era como se eu fosse estragar o prazer dela me ensinar, né? E eu cheguei na escola e disse para a professora, professora, eu já li toda a cartilha. E ela não se deu conta porque achou que eu estava... Ler seria folhear. E eu cheguei, peguei o livro e falei, eu vou mostrar para a senhora, eu já li toda a cartilha. E quando ela percebeu que eu estava lendo, ela me proibiu e disse, olha, você não pode ler mais, você tem que só fazer a lição que eu estou dando. Muitos leitores precoces não têm características peculiares como inteligência acima da média ou privilégios sociais, mas têm algo que a maioria não possui. Consideram a leitura algo valioso e se acham capazes de ler. É difícil uma criança aprender a ler quando se espera dela o fracasso. É difícil também ela aprender a ler se não achar finalidade na leitura. Todos que leem, leem para atender a uma necessidade pessoal. Saber quais são as notícias do dia, que novidades a revista traz, qual é a receita do prato, como montar um equipamento, quais são as regras do jogo. Leem para aprender os encantos de um poema ou as emoções de um livro de aventuras. A leitura como prática social é sempre um meio, nunca um fim. Ler é resposta a um objetivo, a uma necessidade pessoal. Mas como será que nasce a necessidade de escrever? Esta sala é a minha sala de máquinas, onde está a máquina de escrever, não o computador, e onde eu não redijo, mas passo a limpo as coisas que eu escrevo. Eu escrevo mesmo naquele cantinho meu na sala, naquela poltrona muito confortável, ao lado dos telefones, da porta, da televisão, da cozinha e de tudo. E lá eu leio e penso, invento as coisas e escrevo. Escrevo à mão num caderno com caneta Bic. E lá eu escrevo, corrijo, deixo para depois, revejo, e quando acho que está pronto, aí eu venho para essa sala aqui e para essa maquininha de escrever velha de guerra. E então datilografo, não digito, datilografo os textos e corrijo à mão mesmo e mando para a editora batido a máquina, corrigido à mão, com anotações e sugestões e coisas assim, e é desse jeito que eu trabalho. Bom, esse aqui é um diário de poesias que na década de 60 as amigas escreviam umas para as outras. É da minha irmã, Monique, que é educadora, que é mais velha que eu, e eu achava o máximo. E tem todas as coisas lindas, todas bem escritinhas, coloridinhas das amigas e tal, e eu resolvi escrever também. E é interessante porque é uma coisa de novembro de 63, então eu tinha acabado de completar 5 anos, aí dá para ver mais ou menos como é que era, que eu escrevia nessa época. Essa ideia do diário é um bom motivo para a criança escrever. Mas o diário não é apenas uma brincadeira de criança. Você que é professor também pode escrever suas memórias sobre o período em que foi alfabetizado. Documente suas experiências e depois as socialize com seus colegas de curso. A troca de experiência é uma boa forma de aprender. Como vimos, muitas pessoas aprendem a ler e escrever sem entrar na escola. E a experiência com a leitura e a escrita na vida cotidiana tem um grande valor. Só se aprende a ler e escrever quando se vê um sentido para isso. Temos de ter a capacidade para oferecer tanto às crianças como a jovens e adultos ainda não alfabetizados bons motivos para que eles queiram conhecer, descobrir e agir no mundo em que estão inseridos. Para tornar os alunos bons leitores, para desenvolver muito mais do que a capacidade de ler, o gosto pela leitura e um compromisso com ela, a escola precisa mobilizá-los internamente, pois aprender a ler e também ler para aprender requer esforço. Para se alfabetizar, os alunos devem ver na leitura algo interessante e desafiador, uma conquista capaz de dar autonomia e independência, e devem estar confiantes.
condição para enfrentar o desafio e aprender fazendo.